Pode ser. Provavelmente lá no olho. Vamos agora, vamos descrever agora um pouquinho do dia a dia do Shlomo HaMelech, que a gente vai falar hoje. E, obviamente, tentar tirar as lições. Shlomo HaMelech, agora ele começou o seu reinado. A última história que a gente viu foi aquele julgamento de ontem, as duas mulheres. E ele, então, está renovando, nomeando os novos ministros. Está acontecendo agora nos Estados Unidos, né? Você já vê quem está apontando cada dia. E ele, então, alguns, inclusive do pai, ele teve que eliminar, literalmente. Agora ele estava recolocando os novos líderes. E aqui o Midrash conta para gente, eu mencionei essa história não faz muito tempo, mas o Midrash conta para gente que ele tinha 2 escribas. Escribas seriam, como se fossem secretários executivos, mas a função deles é escrever tudo o que aconteceu no palácio, coisas importantes. O nome deles, nomes eram Elichoref e Ahiah ben Shisha. Esses eram os nomes deles, assim traz o Midrash. Shlomo HaMelech, a gente falou anteontem, de que ele tinha o conhecimento da língua dos pássaros, a gente explicou o que significava, e eu tentei explicar de uma maneira mais abrangente que ele tinha o conhecimento profundo de todas as camadas da realidade. Então, para ele conversar com anjos, ou ouvir a conversa de anjos, não era muito diferente do que entender os pássaros, etc. Ele tinha noção de tudo que estava acontecendo, pelo conhecimento extraordinário que Hashem deu para ele. E um dia, então, diz o Midrash, ele encontrou o anjo da morte. O anjo não tinha uma reunião marcada com ele especificamente, mas ele viu que o anjo estava chateado. Ele viu que ele estava chateado. E ele pensou, e ele falou, e aí ele falou, o que está acontecendo? Ele falou, os seus 2 escribas foram chamados para a reunião lá em cima. Ou seja, vim chamá-los, vim trazê-los. E como Shlomo viu que ele estava chateado, ele pensou que o anjo ele estava chateado por ter que fazer isso. E aí o Shlomo HaMelech, então ele falou, bom, eu vou dar um contorno nessa história. Ele corre e ele diz para os escribas deles fugirem para a cidade chamada Luz. Essa cidade Luz, nossos sábios trazem para a gente, que as pessoas que entravam lá, o anjo da morte não podia entrar. Ele não conseguia entrar nessa cidade. As pessoas tinham muito méritos. Então ele falou, corre para lá. E aí, passa um tempo. Boa pergunta. Eu acho que com uma carta de autorização do Shlomo HaMelech você poderia entrar. Eu não sei se todo mundo podia entrar. E aí, aí passa um tempo. Ele vê o anjo da morte feliz. O que foi? Eu queria te agradecer. Como assim? Aquele dia que você me viu triste, na verdade eu estava triste porque a Hashem me mandou fazer uma missão, só que eu não estava conseguindo fazer ela. Porque a Hashem mandou eu tirar esses 2, levar a alma deles 2, nas portas da cidade de Luz. Eu não sabia como que eu ia levar eles até a cidade de Luz. Você me ajudou. E aí, o Shlomo HaMelech, ele falou o seguinte, o caminho de uma pessoa é dirigido por Hashem. Se o céu decretar que ele deve morrer em certo lugar, seus próprios pés o levarão até lá. Então, acho que essa história, acho difícil de Shlomo HaMelech tentar fugir do caminho de Hashem. O que significa tentar fugir do destino? Tentar fugir daquilo que Hashem decretou? Mas, vou dar uma possível explicação. Eu acredito que Shlomo HaMelech ele não via esse anjo todos os dias. E se ele viu, ele entendeu talvez qual a mensagem de Hashem. Se Hashem está te contando que eles estão para morrer, opa, tenta fazer alguma coisa enquanto você pode. Assim como a gente teve a história, contei não faz muito tempo, mas quando você teve aquele que é chamado Acher, Elisha ben Avuya, contei aqui no Shurim entre Minchai e Arvit, que Deus falou para ele, uma voz celestial, você não tem mais jeito. Todo mundo pode fazer chuvá, menos você. E ele acabou continuando uma vida de pecados. E os sábios dizem que isso foi um erro dele.
que quando você escutou uma voz de Deus dizendo para você que você não pode entrar, eu não escuto essa voz. Eu não tenho esse privilégio. Se Hashem veio e te contou essa voz, o que ele quer? Na verdade, está dizendo, você não pode entrar nas condições que você está agora. Mas, se você se esforçar, você vai conseguir. Assim como, quando Hashem fala para Moshe Rabbeinu, quando ele conta para ele que o povo fez o bezerro de ouro, ó, nem vem rezar. Opa, nem vem rezar, quer dizer que se eu rezar bastante, eu vou conseguir. Então, talvez, Shlomo Melech, ele entendeu com uma mensagem. Se ele sabe que dois Yodim, eles estão para perder sua vida, assim como se trata alguém que está doente, eu vou fazer tudo possível, o anjo me contou. Eu não estou tentando ir contra Hashem. Pelo contrário, se Hashem me der essa oportunidade, talvez eu ainda consiga salvar eles. Como eu vou salvar eles? Uma vez que o anjo estava vindo, ele falou, vou colocar eles numa cidade onde eles têm muitos méritos. E esses méritos vão proteger esses dois. Esses méritos talvez vão influenciar esses dois. E a tzedakah salva, por exemplo, do contrário da vida. Uma mitzvah pode salvar a pessoa, uma reza pode salvar uma pessoa. Então, não estava querendo despistar ou contornar que Hashem tinha pré-estipulado. Imagino que o Shlomo Melech era mais sábio do que isso, muito mais sábio do que isso, mas ele tentou fazer a parte dele. Mas para nós fica a mensagem muito clara, que foi a dedução, foi a conclusão que ele tirou, de que se é para acontecer, não adianta você querer fugir, porque você mesmo vai acabar facilitando o teu caminho até lá. Eu não acho que ele se arrependeu daquilo que ele fez. Ele tentou fazer a parte dele. Não é que ele fala, que burro que eu fui, tentei contornar a Hashem e não consegui. Eu não acho. Eu acho que ele fez com uma boa intenção e poderia ser que faria o mesmo novamente. Mas a mensagem que ficou muito claro é que justo eu mandei eles para onde? Para a cidade de luz. E o motivo que ele estava chateado é porque ele queria levar eles para a cidade de luz. E eu mesmo acabei mandando eles para o destino, onde eles acabaram perdendo a vida deles. Aí dá para a gente essa mensagem de que você não tem como fugir de Hashem. E a gente vê isso na nossa história, como é Hashem, ele tem um senso de humor muito curioso. Pegar, por exemplo, quando os magos do Paró, eles dizem, olha, vai nascer um homem que ele vai salvar o povo de Israel. E ele tem alguma coisa a ver com a água que vai acabar com a vida dele. A água ia ser que ele ia bater na pedra para tentar extrair água e foi o que ele acabou morrendo, não entrou em Israel por causa disso. Aí o Paró falou, tá, deixa comigo. Todos os filhos que nascerem, vamos jogar no Nilo, resolver o problema. O Nilo não só que vai tirar a vida dessas crianças e evitar que nasça, que viva, mas é a própria água, então a gente adianta o expediente da água. Mal ele sabia que a própria filha dele vai lá e vai tirar o Moshe da água. Mal ele sabia que a filha dele ia contratar, sem saber, a própria mãe dele para dar leite. Então, a mãe, além de estar permitindo o filho sobreviver, além de ser o leite da própria mãe, ainda está ganhando dinheiro. Mal, Paró sabia que essa criança ia crescer embaixo do nariz dele, dentro do palácio. Então, olha como é cômico, como a gente tenta, às vezes, contornar a vontade de Hashem, e você, na verdade, só está auxiliando. Você não tem como contornar a vontade de Hashem. Então, já que não tem como você fugir da vontade de Hashem, seja submisso. Aceite que os caminhos de Hashem são além da nossa capacidade de compreender. Saiba que aonde que você chega, ou onde você tem que chegar, você vai chegar de qualquer jeito. Então, facilita, não atrapalhe. Não tenta atrapalhar. Esteja pronto e sempre desperto, atento aos sinais que Hashem manda, porque qualquer lugar que a gente se encontra, a gente está lá com uma missão. Não tenta fugir dela. Você está lá com uma missão? Eu estou aqui. Para de reclamar que você está aqui. É aqui que você tinha que estar. De um jeito ou de outro, você tinha que chegar nesse lugar. Então, fazer a tua missão naquele lugar, uma mitzvah, um estudo de Torá, ajudar uma outra pessoa, você nunca sabe qual é a missão que está te esperando naquele lugar. O 3 semanas atrás, tem um shliach, enviado do Rebbe, na Ucrânia. O nome dele é Rabino Danziger. E ele é americano. Ele tinha ido para Israel, casamento. E aí ele é bastante popular nas redes sociais, ele gosta de fazer vídeos, etc., sempre incentivando o Torá, mitzvot. Ele fala bem e tudo. E aí ele
fez um vídeo dele chegando no aeroporto Ben Gurion. Ele estava em Israel, uma viagem com estava a esposa e mais 3 filhos. E aí ele estava para pegar o avião. E quando ele está lá, depois que ele fez o check-in de 7 malas, já estava lá esperando, foi o dia que o Irã atacou pela segunda vez. E, inclusive, esse dia, não sei se foi do Irã ou do Hezbollah, mesmo, mesma droga, né? Mas aquele que caiu no aeroporto de Ben Gurion, você lembra? Dava para ver a foto caiu no aeroporto mesmo, fez uma cratera. E aí então lá no aeroporto tocou a sirene. E aí ele faz o vídeo enquanto está tocando a sirene e ele com todo mundo descendo lá para os lugares mais protegidos, descendo alguns andares lá. E aí o que acontece? Ele estava para pegar um voo de volta para a Rússia. Só que o avião dele, que estava vindo, queria levar ele estava chegando em Israel, não pôde chegar, não pôde pousar por causa da sirene. E aí eles tiveram então que pousar na Turquia. Contataram a torre de comando da Turquia. E eles falaram: se o avião está a caminho de Israel, a gente não vai deixar vocês pousarem aqui. Aí, isso tá bom, então a gente volta para a Rússia. O avião que tinha vindo da Rússia pousou lá, mas depois que desse o tempo, ele não adianta esperar, ele ia ter que voltar para a Rússia e só. Então ele recebe a mensagem de que ele entendeu que ele ia ter que levar de volta para casa 7 malas com as 3 crianças, e quem já viajou com criança, filhos e 7 malas, é um schlep que não tem igual. E ele, enquanto ele vai filmando as cenas, ele fala: olha, se eu estou aqui, eu tenho certeza que algum motivo teve. A Hashem não teria me feito vir assim à toa, tudo bem. Você acha que é o Hezbollah? Você acha que é o Irã? Você acha? A Hashem me colocou aqui. Enquanto ele está lá passando, você tem lá no aeroporto, no saguão, na passagem, você tem lá a foto dos todos aqueles que estão detidos, raptados em Gaza. E lá tem uma das pessoas que é da cidade dele, Sasha. É famoso, esse Sasha. Sasha trabalha na Hamas? Trabalhava, né? Pelo menos até então. Gaza hoje faleceu? Não. Estou dizendo, ele está capturado. Isso. Trabalhava na Amazon. É mesmo? Tem comitê judeus na Amazon e fizeram vários movimentos, até para a própria Amazon tentar se posicionar de alguma maneira. Obviamente não rolou, mas... Poxa. Então, esse Sasha. Esqueci o sobrenome dele. Boa tarde. Calma. Chama Barack Obama. E aí então ele fala, e aí ele passa, tá aqui o Sasha, conheço ele, estamos rezando para ele voltar logo para casa. E aí ele fica olhando para o lado, esperando alguma coisa acontecer. Passa pouquíssimo tempo, ele está lá ainda no saguão, no voo que iria para a cidade dele, que iria para a Ucrânia, depois para a cidade dele. E aí ele vê um cara, judeu, estava também saindo de Tel Aviv, saindo do aeroporto, e aí ele pergunta, de onde você é, como você vai? E ele volta e fala: olha, eu sou de tal cidade. Aí falou: poxa, interessante, eu sou de uma cidade próxima, e na Ucrânia, também estava indo voltar para a Ucrânia, mas talvez você pode me ajudar, nada é por acaso. Eu estou com um indivíduo na minha cidade que ele está com aquela doença, que a gente evita falar o nome. E ele está precisando de uma consulta de um grande oncologista que mora na tua cidade. A situação dele não está boa e ele tem uma certa urgência. Ele ligou lá e a próxima consulta que é disponível, próximo horário disponível é daqui 2 meses. E eu estou querendo ajudar ele, eu queria desse um jeito. E ele falou: quem? O fulano de tal? É, meu amigo. Pum, pum, ligou para ele, falou: pode vir amanhã aqui. Manda ele vir aqui. Ele falou: tá vendo? Tem a história, o início da história, que ele não pôde pegar viu a história? Tudo para poder volta para chegar. Ele não pôde pegar o voo de volta para a Ucrânia, Israel, porque foi o dia que caiu um míssil no aeroporto. E o avião que estava vindo buscar ele foi obrigado a parar na Turquia. E quando a Turquia entendeu que o avião ia para Israel depois, falaram: não. Então eles falaram: tá, tudo bem, então a gente volta para a Rússia de novo. Então o avião que ia buscar ele não pôde buscar. E aí ele teve esse encontro. Ele pôde. Então o cara que mandou o míssil, ele não sabia que na verdade ele acha que ele está indo destruir Israel.
A gente não entende os motivos e os caminhos de Hashem, mas saiba que tudo está sendo orquestrado minuciosamente por Hashem. É com ele que a gente tem que resolver as coisas. Então, voltando aqui à história, Shlomo HaMelech, ele tentou desviar o Satã, o anjo da morte, e ele acabou ajudando ele. A gente saber que não tem en chokhmah ve'en tvuná, não tem sabedoria, não tem esperteza perante Hashem. Você acha que está tentando driblar, você vai cair exatamente aonde você precisava cair. Essa é a moral daqui dessa história. Continua a história, Shlomo HaMelech, ele nomeia 12 oficiais para abastecer o seu palácio. Quando a gente quer falar que um casamento estava muito chique, estava muito abundante, farto, etc., então existe uma expressão judaica que se diz que ele estava tão grande quanto Seudat Shlomo Beshato, as refeições de Shlomo em sua época. Então essa é a expressão, esse é o modelo. Por quê? Porque ele tinha uma maneira completamente de esbanjar muito, de uma maneira completamente fora de proporção. E aqui ele traz aqui os números que ele tinha de bois e animais que sacrificavam a cada dia. Então, a cada uma das esposas preparavam também todo esse banquete. Vai que o Shlomo decidir almoçar comigo hoje. Então, você está pronto. Então, eram valores e custos astronômicos diários. Aqui eu vou trazer os números. Logo eu vou... E ele precisava sustentar tudo isso. E como você faz para sustentar tudo isso? O povo tem que pagar. Inclusive, esse foi o motivo do impeachment do filho dele. Quando Shlomo HaMelech faleceu, o povo pediu, relaxa aí com os impostos, está muito pesado. Está quase 27,5. Tá difícil. E aí, e por isso o filho dele acabou perdendo. Ele falou que ainda vai aumentar os impostos. E aí, então, o que ele fez para cobrar esses impostos? Então, ele tinha Netzivim. Netzivim eram 12 cobradores de impostos que se relacionam às 12 tribos, relacionam aos 12 estados, digamos assim, que tinha em Israel, onde ele colocou um responsável, que ele seria o coletor de impostos, que ia trazer em dinheiro, em animais, em alimento, direto para o palácio, para poder sustentar o palácio do Shlomo HaMelech. Qual era o interesse dele fazer isso? Então, se você pensar e ler essas histórias, talvez vai interpretar errado, que Shlomo HaMelech se tornou um rei, ele gostou, e aí subiu na cabeça. Você lê a história de Shlomo HaMelech, você vai ver que não tem nada disso. Shlomo HaMelech não era a pessoa que procurava qualquer tipo de prazer próprio. Se tivesse, ele não estaria se dedicando inteiramente ao povo e construiu o Beit HaMikdash e todo o resto que ele fez. Não teve época mais áurea para o povo judeu como a época de Shlomo HaMelech. Nunca teve uma época tão boa. E eles davam esses impostos de bom grado, porque a maneira que ele impactou a economia, e ele com a sua sabedoria, estratégias e laços com países ao seu redor e até a distância, ele conseguiu girar a economia, melhorar a economia de uma maneira que estavam, isso é impossível de acontecer, todos felizes. É a expressão bíblica para isso, que cada homem ele estava embaixo da sua figueira e da sua videira. Estava lá, relaxado, tranquilo. Você sabia que teu pomar e teu campo estava dando lucro, estava dando dinheiro, estavam todos na melhor situação física, financeira possível. Então eles davam isso de bom grado. Além disso, estavam também numa melhor maneira, pelo menos inicialmente, espiritualmente falando. Porque quando a gente pede para Hashem, me dá dinheiro, o que a gente, na realidade, deve querer? E na nossa essência a gente quer tranquilidade para poder servir a Hashem. Se eu não tenho preocupações, eu vou poder servir a Hashem melhor. Quando Mashiach chegar, que essa, na verdade, foi a época mais próxima, mais parecida com a época de Mashiach. A época mais áurea do povo judeu, a época de maior tranquilidade, que mais lembra a época de Mashiach, é a época de Shlomo HaMelech. Porque o povo tinha tranquilidade e podia se dedicar inteiramente, ou
grande parte para o serviço de Hashem. Então, não estamos falando aqui, com certeza ele tinha um interesse. O objetivo dele era inteiramente em prol do próprio povo. Então, quando a gente falou das esposas dele, a gente falou que o motivo dele se casar com tantas esposas, a gente falou que depois Hashem considerou isso como um erro muito grande. Mas a intenção dele foi de poder fazer laços. Quando você tem casamentos com outros, com princesas de outros países, é uma maneira de você criar laços fortes que iam trazer benefício para todo o povo. Assim também a maneira que ele recebia as pessoas com toda essa riqueza e dando tanta comida, etc., ele recebia milhares de pessoas todos os dias, que eram entre eles nobres de outros países, pessoas que vinham de outros países trazendo presentes para o rei e queriam estar próximas dele. Então ele mostrava tudo isso e assim ele conseguia agregar um grande número de pessoas e aproximar eles. E como era, na verdade, quando a pessoa voltava para casa, falava, bom, e aí, como foi lá em Israel? Falou, poxa, fui lá no Palácio do Shlomo, o homem está bem, não é brincadeira. Você precisava ver os quadros que ele tem lá, Picasso na parede do palácio dele. O schnitzel que eu comi lá do Shlomo Amelech, da esposa dele que preparou, foi um negócio sensacional. Cara, fala, não é possível, não pode ser. Eu quero ir lá para ver. E assim as pessoas iam. E aí a linguagem é que a gente fala sobre o Beit HaMikdash, que Beiti, Beit Tfilah e Karei Lechol Amim. A minha casa, a casa de Hashem, é uma casa de oração que ela será aclamada por todos os povos. E foi o que aconteceu. Não eram só judeus que iam para Shlomo. Os não-judeus vinham lá. Eles viam o esplêndido. Claro, material atrai qualquer um, né? Mesmo quem não tem muita noção espiritual, pelo contrário. Mas isso permitia deles enxergarem o Shlomo Amelech no seu esplendor verdadeiro, a sua espiritualidade. Eles iam até Jerusalém, viam a grandeza do povo judeu, viam a áurea do povo judeu. Isso trouxe uma paz realmente muito grande, por isso ele chamava Shlomo, como a gente falou, o nome dele é Shalom, no nome de paz. Em relação à grandeza espiritual, não só que ele adquiriu sabedoria, o verdadeiro sábio, ele quer incentivar que os outros tenham sabedoria, então ele aumentou o nível de ensino, escolas públicas, ele tomou conta de tudo isso, e o nome dele também tem uma alusão a isso. O nome Shlomo são as mesmas letras da palavra Le Moshe, para Moshe. Ou seja, que ele tem uma equiparação com o próprio Moshe. Quem maior que Moshe, que trouxe para a gente a Torá, o Sinai, etc. Então, Shlomo, não só a paz que ele conseguiu, ou o que a gente tinha falado antes, que é Shalom, rei, Shalom, paz, que ele conseguiu ter domínio sobre os 5 livros da Torá, rei, número 5. Agora, uma terceira variável do nome dele, que era Le Moshe, que ele tinha essa condição, ele tinha esse poder espiritual de conseguir introduzir a Torá e ensinar a Torá para todo mundo de uma maneira abrangente, que todo o povo pudesse aplicar os ensinamentos da Torá. Posteriormente, o povo se acomodou com a riqueza, isso acabou trazendo um certo distanciamento, que eles acabaram se perdendo dentro daquela abundância. Mas, pelo menos inicialmente, isso foi uma brachá muito grande. A gente tem que saber usar a brachá de Hashem da melhor maneira possível, mas isso foi o que aconteceu naquele momento. Não. A idolatria, já desde Davi já tinha eliminado todas as idolatrias. A gente falou isso lá atrás. Davi da Mela, quando o povo começou a morrer, e aí ele começou a tentar ver o que está acontecendo, aí ele viu que não tinha nenhuma idolatria, não tinha nenhuma promiscuidade, as pessoas estavam estudando Torá, isso já em Davi. Shlomo Amelech ainda foi mais adiante. A gente depois vai falar que o fato que ele casou com essas esposas, sim, elas eram idólatras, etc. Mas o povo como todo não. Quantos anos ele... Você pergunta a cronologia, eu não sou muito bom disso. Foi menos que posso ver depois. Não lembro de cabeça. Você faz lição de casa, no próximo show a gente grava. Ok. Então, vamos preparar para o Minfá, que tem...